Olá novamente, bem-vindas e bem-vindos ao curso. Hoje vamos dar continuidade à visualização de dados e vamos conversar sobre diagramas de caixa, né, ou box plots. Vamos ver então o que é um box plot, né, o que é um diagrama de caixa. O diagrama de caixa ele pode ser representado por dados, né, no eixo x e y, como qualquer outro diagrama. Ele tem esse formato aí de uma caixa que a gente já vai ver direitinho o que significa aí, essa parte visual dela. E os dados do box plot podem ser qualitativos e ou quantitativos. Então dá para você trabalhar com categorias e números no mesmo gráfico, né, na mesma caixa ali. Então essa é a nossa caixa de elementos, né, é o nosso box plot, a nossa visualização gráfica de elementos que a gente plotou, ou então de elementos que a gente tem numa tabela e quer plotar, enfim. Essa é a nossa caixa, é assim que a gente representa um diagrama de caixa, né, um box plot. Ali, no primeiro segmento da caixa, ali, ó, da esquerda para a direita, nós temos um intervalo que a gente chama de quartil 1, ou primeiro quartil, né? No meio da caixa, ou perto ali do meio, enfim, entre o primeiro quartil e o terceiro, que a gente já vai ver, a gente tem o segundo quartil, que também é denominado mediana, né, que é a delimitação ali dos valores encontrados totais ali, a média dos valores, né. Temos então o terceiro quartil, que esses três fazem a delimitação da nossa caixa central. No começo de toda a caixa, todo box plot, a gente tem o limite inferior de dados. Temos ao final o limite superior de dados. E todos aqueles dados que não se enquadram entre os limites, nós denominamos outliers, né, que são os dados discrepantes que a gente tem em nossa tabela, e eles são plotados fora da caixa. Então, essa caixa, que ela vai variar se é central ou não, enfim, a caixa que é formada aqui no nosso box plot, ela é formada a partir do terceiro segmento, né, o quartil 3, e o quartil 1. Então, tudo que está entre o quartil 1 e o quartil 3 é a nossa caixa delimitadora, nossa box plot. Ela representa 50% dos dados observados, tá bom? Sempre é o valor de 50%, esse total. Afora ela, nós temos aqui entre o quartil 3 e o limite superior, né, nós temos um outro valor. É interessante notar que essa linha do segmento Q3 até o LS ali, ela sempre vai ter uma vez e meia, no máximo, né, uma vez e meia, o comprimento, o valor da caixa Q1, Q3. Então esse é o valor máximo. Passando desse valor, desse uma vez e meio comprimento da caixa, todos os dados que forem encontrados além desse valor são chamados de outliers. Bom, são os dados discrepantes. Do outro lado, a gente tem o limite inferior, que é uma vez e meia a distância do Q1, né, do Q3 menos o Q1, e essa distância entre o Q1 e o limite inferior. Então é menos uma vez e meia, esse valor da caixa do box plot. Então, à direita ali, LS, a gente tem uma vez e meia o valor da caixa central, e no lado esquerdo, no limite inferior, a gente tem até uma vez e meia menor, né? Uma vez e meia menor o valor da caixa central. Então, se a gente quiser saber os limites inferiores, máximos, né? Eles são formado pelos limites observados mínimo, o valor mínimo desses dados observados, pelo Q1 menos uma vez e meia o Q3 menos Q1, ou seja, o Q1 menos uma vez e meia a caixa delimitadora. Se a gente quiser saber o valor superior, né, o valor máximo superior,
Então, é o máximo dos dados observados com o Q3 mais uma vez e meia a caixa delimitadora. Então, todo esse conjunto a gente chama de boxplot, né? O gráfico de caixas. É formado por todos esses elementos. Vamos ver agora isso na prática no RStudio. Vamos lá. Estamos aqui no RStudio então, pessoal. Vamos começar, vamos criar um novo script. E aqui a gente já tem no Packages os dados que a gente vai usar, né? O pacote do ArcData e do Gplot. Então vamos selecioná-los, vamos ticar aqui, ó, ArcData e Gplot. Ambos agora estão funcionais para a gente, né? Estão habilitados para que a gente possa utilizar. Vamos antes dar uma olhada, né, nesses dados, então puxar os dados do ArcData. Vamos ver aqui qual que a gente vai trabalhar agora. Eu já dei uma boa olhada em todos os data frames aqui, e o que é interessante para a gente trabalhar com boxplot é o Dart Point, né, a pontos de dados aqui, dardos. Então, nós temos aqui nessa tabela algumas variáveis interessantes para trabalhar. Vou puxar aqui, ó. Vou primeiro habilitar, né, como a gente já aprendeu antes. A gente coloca o nome do data frame. E agora eu vou visualizar a tabela, né? Dar uma olhada. Tem que ser em letra maiúscula, o V. Está aqui a nossa tabela do Dart Points, né? Vamos pegar aqui, ó, como é interessante, o Boxplot permite que a gente trabalhe com variáveis de categoria, né? E variáveis numéricas, ou seja, qualitativas e quantitativas, vamos lidar com isso, então, nesse Boxplot. Interessante que a gente já tem aqui uma variável, né, qualitativa, que é o nome, né, o name aqui, que são os tipos das pontas de dardos, né, então 1, 2, 3, 4, 5 tipos, com esses nomes aqui, e a gente pode lidar aqui com os números. Eu acho interessante a gente pegar aqui o comprimento, né, o length, e também, deixa eu ver aqui, a gente pode trabalhar de alguma maneira também com o peso, com o weight aqui. Vamos começar então, vamos à obra. Vamos começar criando então uma variável box. Nela a gente puxa o nosso ggplot. Vamos colocar o dado, né? Os dados que a gente quer, que são do Dart Points. E a gente vai colocar aqui o statics, né? A gente vai mapear então o eixo X e, nesse caso de boxplot, como ele trabalha com duas variáveis, o eixo Y também. O X eu vou querer que seja name, nome, né? A gente quer é o nome da nossa, que aparece na nossa tabela. E o Y, a coluna length. Length. Aqui. Coloquei, já apareceu aqui nos meus dados. Vamos continuar então. Box mais a última etapa necessária para a gente ter uma plotagem gráfica. O geometry. E agora, como a gente quer um box plot, né, a gente vai pegar o box plot. Aqui, adicionar os dois, dá um Ctrl Enter. Já apareceu a nossa plotagem aqui, pessoal. Nós temos aqui uma box plot para cada nome, com os dados aqui, à esquerda, comprimento em milímetros, né? E notem aqui que nós já temos esses dois pontinhos aqui, que são os outliers, né? Os dados discrepantes, tão distantes do comum aqui, dos dados recolhidos, que eles ficam fora da nossa box plot. Vamos incrementar esse gráfico aqui, deixá-lo mais interessante, mais informativo para a gente. Vamos começar aqui, ó, mudando a cor desse outlier aqui, porque está um pontinho só, não é muito interessante, né? Vamos utilizar os seguintes atributos aqui, ó, outlier. Vamos começar pelo color, né? Color aqui tanto faz com U ou com R.
Vamos colocar aqui a cor vermelha. Selecionar, Ctrl Enter, mudou a cor. Só que ainda está um pontinho, né? É meio ruim de ver. Voltar aqui, vamos mudar a forma. Então a gente trabalha com Outlier, Shape. Novamente a forma é aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês. Se vocês forem no Google ali pesquisarem por Shapes R, vocês vão ver toda a numeração. No caso aqui eu vou usar o número 4, que era a forma número 4. E é um X. Então aqui tem o X, meu outlier aqui é um X vermelho agora. É interessante, vamos deixar ainda melhor. Se a gente quiser, digamos, visualizar mais um dado aqui no nosso gráfico, né? Tinha comentado aqui da gente pegar o weight aqui, né? O peso. Vamos então colocá-lo aqui nesse box plot. Só que não vamos criar um outro box plot, né? Uma outra caixa, ficaria confuso. Vamos criar pontos, pontinhos de dispersão, de quantidade, né? De frequência. Vamos criá-los para a gente ver como fica esses pontos nesse gráfico aqui. Os pontos que representam então o peso dessas pontas de dardo, né? Vamos lá. Então criar aqui uma outra geometria. E quando a gente quer trabalhar com esses pontinhos, a gente chama de jitter, né? No caso aqui, jitter. E vamos colocar aqui primeiro, vamos colocar uma largura aqui, né? Vamos colocar, vamos ver aqui, 0.2, por exemplo. Pode colocar o valor que vocês quiserem, isso depois a gente pode modificar, né? E o que mais agora no valor estético, no AS, a gente vai fazer então a cor desses pontos, né? A gente quer mudar a cor então desses pontos. Eu vou colocar a cor ligada à nossa coluna do peso. Então, color, weight. Vamos selecionar tudo, Ctrl Enter. Aqui, pessoal, que legal, ó. A gente tem então os nomes plotados com a box plot do comprimento, né, do length. E agora nós temos o weight também, o peso. Aqui nas cores, aqui, né, nesse gradiente, nós temos aqui os pesos distribuídos. Então a gente pode ter uma noção de, de onde há uma maior concentração de pesos dentro de cada limite das nossas pontas de dardos aqui, né? Ok. Tá legal aqui, nós temos a distribuição, gradiente, mas esse gradiente aqui não tá legal para visualizar. Mas para mim, não sei para vocês, para mim não está legal. Somente essa cor azul aqui, não dá para ver muito bem qual que é a diferença de um ponto para o outro aqui na coloração, né? Então eu vou colocar mais um item aqui. Jogar lá para baixo e vou trabalhar com a escala da cor, né, desse gradiente. Então eu vou vir aqui, ó, Scale. Aí já aparece para mim algumas opções aqui, ó. Eu vou pegar aqui a Scale Gradient 1, né, a normal. Tem a Gradiente 2, que você trabalha com valores de médio, quer dizer, baixo, médio e alto, né? Você pode dar uma cor para cada valor do gradiente. Tem o N, que são várias cores. Eu vou trabalhar aqui com o modo mais simples, que é o gradiente, que só tem duas cores. Gradiente. E agora aqui eu defino os valores que eu quero, né? Igual está ali na tooltip, ó, low e high. Vou colocar a cor low. Eu vou querer uma cor verde. E no high, eu vou querer a cor vermelha. Acho que vai ficar legal. Selecionar tudo, Ctrl Enter. Aqui, pessoal, muito legal, já deu uma baita diferença. Eu não sei se no monitor de vocês vai aparecer isso, mas aqui para mim, né, ao vivo aqui para mim, eu já consigo notar uma boa diferença entre o verde bem clarinho, que vai escurecendo bastante, até chegar quase vermelho ali, quase o valor máximo do peso, né? Tudo bem, nós fizemos então essa escala, agora falta apenas terminar o nosso gráfico, né? Vamos terminar colocando a legenda, o título, né? Vamos colocar então aqui Labs, Title,
E vamos ver aqui, eu vou copiar mais ou menos o que está ali no próprio título do data frame que foi fornecido, né? Dart points, Ica, Fort Hood, no Texas, nos Estados Unidos. Eu não vou precisar colocar os valores do eixo X, né, os nomes do eixo X e do eixo Y, porque já são os mesmos da coluna. Então, não, eu vou manter isso. A gente seleciona, Ctrl Enter, já acrescentou aqui o título do meu gráfico, meu gráfico de caixas. E para finalizar, então, vou colocar o tema aqui, né? Novamente eu vou querer o tema Light, que eu acho muito agradável. Ctrl Enter. Aqui ficou o tema Light, branquinho, bonitinho. Agora, uma última coisa, pessoal, isso é bastante opcional, depende muito do como você vai ou colocar isso no artigo, ou imprimir, enfim, como você quer mostrar a visualização para outra pessoa, né? Se você quiser inverter esse gráfico aqui, por enquanto ele está aqui na vertical, né? Se a gente quiser inverter esse valor, eu acho que fica bem legal quando você trabalha com boxplot, a gente pode vir aqui e colocar a função chord e ir aqui em flip, chord flip, ou seja, vai flipar, ele vai inverter o meu gráfico. Vejam agora que incrível. Ctrl Enter. Aí, pessoal, ficou bem legal. Ó. A gente vê o outlier aqui, todos os valores bem distribuídos aqui, né, horizontalmente, com o nosso peso aqui em forma de pontos dentro das nossas box plots. Né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Continuem sendo incríveis e até a próxima.